Bom dia, meus amores. Quero desejar uma feliz quarta-feira para vocês. Papai do céu esteja aí nos protegendo, né? A nós, a nossa vida, a nossa saúde, a vida dos nossos papais e as nossas mamães, toda a nossa família. Também a nossa família Marilac. Olha só, espero que a nossa manhã seja uma manhã proveitosa, né? Que tenhamos aí pra gente receber aí história, né? De mente aberta, coração aberto, como tia Carol sempre fala aqui, história nada mais é do que a gente viajar, né? Num tempo que não foi nosso, né? Num tempo aí que já passou, né? Fez parte do passado. E para isso que a gente estuda, para que a gente possa compreender, né, a nossa realidade presente e, consequentemente, futura. Então, vamos embarcar aí nessa viagem, fechar os olhos e imaginar, né, como é que foi essa época, para que a gente possa estar aí, como a tia Carol falou, de coração e mente aberto para receber o conhecimento, ok? Então, vamos lá. O assunto que eu trago hoje é sobre o governo geral, que a gente encontra aí na página 128, que depois vocês podem estar fazendo essa leitura, certo? Individual. E registrando, né, com marca-texto aí, aquilo que vocês considerarem importante, tá? Mas, claro, para a gente falar do governo geral, a gente não pode esquecer, né, da aula passada, que foi capitanias hereditárias, né? Então, é um assunto interligado ao outro. Para que a gente chegue no governo geral, a gente tem que ter realmente abstraído aí a questão, né, foi muito simples, né, das capitanias, né, que não prosperaram, né, não deu certo, a não ser dois lotes aí, que foi de São Vicente lá em São Paulo e Pernambuco, né, por motivos que tia Carol já havia citado na aula passada, né, da comercialização aí da cana-de-açúcar, né, e o que foi, né, essas capitanias? Nada mais foi do que uma terceirização, né, o Portugal é uma grande nação, né, da Europa naquela época, uma potência, né, como vocês sabem, porém eles estavam com essa dificuldade financeira, econômica. Então, por isso que essas viagens, né, em busca de especiarias, ele estava muito interligado à questão lá das Índias, né, lá no Oriente. E as viagens marítimas que eles utilizavam, né, como meio aí de transporte, né, das navegações, possibilitavam eles a estarem, né, se permitindo descobrir, né, novas terras. E foi o que aconteceu com o nosso país, né? Não ficamos aí para trás. E foi quando eles chegaram aqui, todo mundo sabe, por volta de 1500, né? Mas era aquela vinha, voltava, né? Vocês já sabem também disso, né? Então, isso aí durou em torno de uns 32, 34 anos, eu não sei exatamente. Os livros não falam, né? Eles dão essa margenzinha e em busca, né, de especiarias, né, de riquezas naturais que a nossa terra pudesse proporcionar para que eles pudessem estar explorando e, consequentemente, fazendo essa comercialização. E em troco disso, né, em troca disso, eles estarem aí obtendo, né, ganhos, lucros, né, e possibilitando aí um renovo aí no cenário econômico que eles, né, Portugal, por ser uma nação de grande potência lá na Europa, pudesse estar dando um upgrade aí na vida deles. E então as capitanias eram pessoas, né, uns nobres, né, pessoas nomeadas, né, por esse rei aí de Portugal, né? Como eles não tinham muito tempo para estar administrando, vendo toda essa questão investigativa,
né, do território brasileiro. Então, eles terceirizaram o Brasil, tá? Trouxe até aqui uma plaquinha só para a gente fixar mesmo. Eles terceirizaram o Brasil, né, para um fidalgo, uma pessoa nobre, né, da confiança deles, lógico, é evidente que eles não iam entregar isso para qualquer pessoa, né? Pegaram aí o Brasil, dividiram aí em 15 lotes, lembram? De capitanias hereditárias, aula passada, né? E cada um ficou, né, com seus lotes, era uma administração, no caso, cada um administrava o seu, não existia uma comunicação, né? Eles não eram interligados, né? Porém, claro, né, que o suprassumo maior era o rei de Portugal. Ele colocava as regras, né, que esse capitão donatário, né, que é aquela pessoa regente que ia administrar aquele lote, ele devia essas explicações, né, essas regras para esse rei de Portugal, né? Porém, não foi fácil. Não foi fácil, né? Porque cada um tem uma mente, cada um tem uma visão, né, de administração, e começou a chocar aí as ideias, né? E também, gente, chegou a questão, né, da desorganização, digamos assim, dessa falência, porque também tinha muitos tributos, né, impostos, né, altos. Por mais que ele me delegasse a função de cuidar daquele lote, né, aqueles nobres ali, eu não tinha total autonomia, né, de fazer o que eu quisesse. Eu tinha sempre que estar dando uma resposta, um relatório, né, digamos assim, na fala atual, para esse rei de Portugal, tá? E, consequentemente, também os ganhos, né? Os tributos altos, impostos altos, né? E isso aí fez com que eles ficassem chateados, né? Esses capitães aí donatários, os donatários nas capitanias hereditárias, né? Isso aí lá no início da pré-colonização. E não prosperou, a não ser esses dois lotes, né? Esses dois territórios aí, Pernambuco, né? Nosso estado, e também a Vila de São Vicente, em São Paulo, tá? Eles tinham essa visão aí de não podiam estar perdendo o dinheiro, então vamos terceirizar alguém que pudesse estar cuidando para eles, né? Como se fosse um empregado, né? E não deu certo, né? Então, mas ele não perdeu, né, a esperança, gente. Nosso território imenso, eles tinham maior curiosidade, né? E esse pessoal que esteve aqui, né, esses nobres com esses lotes, claro que eles passavam informações para o rei de Portugal, que cada vez mais que eles aprofundavam aí no território, né, principalmente com a ajuda do grupo indígena, né, que sai da parte aí de escambo, de troca de mercadorias, e passam a ser escravizados, né, literalmente aí por esse grupo. Então, claro que eles tinham informações, né, de que tem algo mais profundo, né, eles podiam estar aí investigando cada vez mais. E, cara, a gente não vai deixar essa terra, né? Por mais que não tenha dado certo a questão administrativa, eles tiveram outro lance, outra ideia. Eles pegaram uma única pessoa, tá? Hoje nós temos o sistema presidencialista. A gente tem um presidente que toma conta do nosso território brasileiro, né? Lógico que com a ajuda dos governantes, dos prefeitos, né, das cidades, dos estados, né, os ministros, enfim, é tudo bem recortadinho, ele tem essa ajuda. Porém, naquela época era um governador, tá? Um governador geral, por isso que o tema é governo geral. Então, ele cuidava de todo o território desses 15 lotes que era administrado, né, gigantescamente, né? E então,
Também não foi fácil para ele, né, para esse governador, esse sistema de governo geral, né, para esse rei de Portugal. Ele nomeou 3 importantes que por aqui passaram: Duarte da Costa, Tomé de Souza, tá? E Meio de Sá. No livro vem falando um pouquinho o que é que eles fizeram aqui, tá? Como governadores aí de todo o território, de toda a expansão territorial do nosso Brasil. E claro que para eles administrarem, né, toda essa sistemática, essa burocrática, né, do território, eles classificaram, no caso, eles saberiam que não ia dar conta, né, de administrar tudo isso. Então, eles classificaram em 3 grupos, tá? Eu vou trazer aqui esse grupo aqui: ouvidor-mor, tá? Que era um grupo que fazia aí a justiça, tá? Qualquer pessoa que fosse contra a lei, então já podia ser, tá, penalizado por isso. Então, o grupo aí dos ouvidores-mor, tá? Eles faziam a justiça, tá? A gente tem aqui o grupo dos provedores-mor, que é o provedor-mor, que eles fiscalizavam, tá? Todos os tributos, impostos, né? Todas as leis que eram impostas aí pelo, né, o superior aí, que era o rei de Portugal, da corte portuguesa. Eles faziam esse grupo aí, né, comandado por eles, né, por esse rei de Portugal. Eles faziam essa parte aí da fiscalização. E o capitão-mor, tá? Que vem aí para fazer toda a defesa territorial. Vocês sabem que França, Inglaterra, Espanha, eles não perdiam os olhos visionários daqui do Brasil. Isso despertava demais a curiosidade, né, em relação a Portugal. Então, não se preocupe que eles não ficavam deitados em rede, não. Eles vinham atrás, eles investigavam, certo? Eles procuravam saber de onde é que vinham as riquezas, né, de Portugal. E não sei se vocês observam esses fortes, principalmente na parte assim, próxima ao mar, muralhas, né? Tipo casas assim de muralhas gigantes, né? Aquilo ali nada mais é do que como se fosse uma espécie de guardiões, né, da costa litorânea, né, que esses capitães eles construíam, né, com canhões, tem até canhões assim na frente, que é justamente para a defesa do território, né, para não haver ataques, né, para o combate desses ataques aí, né, dos europeus, né, França, Inglaterra, a Espanha, né, que estava aqui de olho no nosso território também, certo? Então, se vocês observaram, provavelmente vocês já devem ter visto, tá? Eu posso colocar na nossa salinha virtual alguns aí desses pontos aí de resistência, de combate aí para invasão aí dos inimigos, tá? E toda essa administração, né, ela foi tentada ser suprida aí, né, diante aí das falhas que houveram aí nas capitanias hereditárias. Eles não desistiam, essa questão da administração, eles tinham muita sacada, né, muita inteligência, né, eles tinham uma visão, né, 3D das coisas. Eles não largaram, né, o osso facilmente. Tudo que eles puderam fazer, terceirizar, colocar realmente a mão na massa, escravizar, eles fizeram, né?
e tanto que nos tornamos aí por muitos e longos anos colônia, né, subservientes aí à corte portuguesa. Então esse governo, né, geral, ele tinha essa visão de cuidar de toda essa expansão aí desses 15 lotes, né, uma única pessoa, lógico que com a ajuda, né, desse grupo aqui que eu falei, tá? E também desses 3 governadores, que foram os que mais se destacaram, porém eles estavam, né, cada um teve o seu tempo, eles ficavam sozinhos para cuidar de tudo. Hoje a gente, no sistema presidencialista, a gente tem um presidente ao qual, né, todos se reportam, todos, né, digamos, passa o relatório, né, para ele, mas ele tem a ajuda dos governadores, dos vereadores, dos prefeitos, né, que cada estado, cada cidade abriga, certo? E antes não. Então, tudo eles vão se aperfeiçoando, certo? Estão tendo uma ideia do que eu tô falando. E não desistiram, tá, gente? Não desistiram, né? Tanto que a gente, agora que a gente tá começando a entender realmente, né, o Brasil aí, o nosso Brasil. Então, a gente vê aí na página 128 e a página 129. Vocês podem estar lendo, tá? Devagarzinho, grifando as partes que vocês consideram importante e realizando da 130 até a 133. Bem facilzinho, mamão com açúcar, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham compreendido, abstraído aí o conhecimento, e vamos embora para a nossa salinha virtual, tirar as nossas dúvidas e acrescentar mais ainda coisas para o nosso conhecimento. A partir da medida, à medida que vocês forem levantando aí as dúvidas, tia Carol vai estar acrescentando, tá certo? Olha, segura meu beijo daí que eu seguro de vocês daqui, tá? Tchau, meus amores, vamos lá para nossa salinha. Um cheiro!